Entre as histórias mais inspiradoras da Bíblia, a narrativa de Ester ocupa um lugar especial. Não apenas pela coragem da jovem judia que se tornou rainha da Pérsia, mas pelo impacto que sua decisão teve na história de um povo inteiro. É uma história de fé, providência divina, coragem e destino. A trama se passa no período em que os judeus estavam sob domínio persa e relata como um decreto de morte contra eles foi revertido graças à bravura e à sabedoria de uma mulher que decidiu arriscar tudo pela sua gente. Neste texto, vamos explorar em detalhes a história de Ester, o contexto histórico, os personagens principais e o significado dessa narrativa para os dias atuais. Prepare-se para mergulhar em uma das jornadas mais poderosas da Bíblia. Após a queda de Jerusalém, muitos judeus foram levados ao exílio na Babilônia. Com a ascensão do Império Persa, sob o rei Ciro e depois Assuero, também conhecido como Xerxes I, o povo judeu vivia espalhado pelo império, muitas vezes enfrentando preconceitos e perseguições. É nesse cenário que se desenrola a história de Ester, dentro do majestoso palácio de Susã, a capital do Império Persa. O rei Assuero e a perda da rainha Vasti. A história começa com o rei Assuero organizando um grande banquete para mostrar sua riqueza e poder. Durante a celebração, ele ordena que sua esposa, a rainha Vasti, se apresente diante dos convidados para exibir sua beleza. Vasti, porém, recusa-se. Essa atitude era um escândalo para a época, um ato de desobediência inaceitável diante da corte. Como resultado, ela perde sua posição de rainha. Esse episódio abre espaço para que uma nova rainha seja escolhida, e é aí que Ester entra na história. Ester, a jovem judia que se tornou rainha. Entre as muitas jovens trazidas ao palácio para o processo de escolha, estava Hadassa, mais conhecida como Ester, uma jovem judia órfã, criada por seu primo Mardoqueu. Ester era descrita como bela, mas sua beleza ia além da aparência. Ela possuía graça, sabedoria e humildade. Quando chegou ao palácio, conquistou rapidamente a simpatia de todos, inclusive do rei. Assim, Ester foi coroada rainha da Pérsia, substituindo Vasti. Mardoqueu e a conspiração descoberta. Enquanto Ester vivia no palácio, Mardoqueu, que trabalhava próximo ao portão do rei, descobriu uma conspiração contra Assuero. Ele denunciou os traidores, salvando a vida do rei. Esse ato foi registrado nos livros reais, mas naquele momento não lhe trouxe reconhecimento imediato. Esse detalhe, porém, seria crucial mais tarde. O inimigo. Hamã. A verdadeira tensão da história começa com a ascensão de Amã, um dos oficiais mais poderosos do império. Orgulhoso e ambicioso, ele exigia que todos se curvassem diante dele. Mardoqueu, porém, recusava-se a fazê-lo, pois como judeu, só se prostrava diante de Deus. Essa atitude inflamou a ira de Amã, que não se contentou em punir apenas Mardoqueu. Ele planejou exterminar todo o povo judeu. Com astúcia, Amã convenceu o rei a emitir um decreto autorizando o extermínio dos judeus em todo o império, em uma data específica escolhida por sorteio, o Pur. O clamor do povo e a decisão de Ester. Quando Mardoqueu soube do decreto, vestiu-se de pano de saco e cinzas, clamando em lamento. Ele enviou uma mensagem a Ester, pedindo que intercedesse junto ao rei. Ester, porém, hesitou no início. Ir até o rei sem ser chamada era um crime punível com a morte, a menos que o rei estendesse o cetro em sinal de clemência. Foi então que Mardoqueu enviou uma das frases mais marcantes da Bíblia. Quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Ester 4:14. Essas palavras despertaram Ester para o seu propósito. Ela pediu ao povo judeu que jejuasse por 3 dias, e então, mesmo correndo risco de vida, decidiu se apresentar diante do rei. O encontro com o rei. Após os 3 dias de jejum, Ester vestiu-se com suas vestes reais e entrou na presença do rei.
O momento era tenso, mas para alívio de todos, Assuero estendeu o cetro, mostrando favor a ela. O rei lhe perguntou qual era seu pedido, e Esther respondeu de forma sábia. Em vez de expor tudo de imediato, convidou o rei e Amã para um banquete. O primeiro e o segundo banquete. No primeiro banquete, o rei insistiu para que Esther revelasse seu pedido. Ela, com astúcia, pediu que o rei e Amã viessem a um segundo banquete no dia seguinte. Enquanto isso, Amã, inflado de orgulho, construiu uma forca para executar Mardoqueu. No entanto, naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir e pediu para que os registros reais fossem lidos. Foi lembrado então que Mardoqueu havia salvado sua vida denunciando a conspiração anos antes, mas nunca fora recompensado. No dia seguinte, Amã foi surpreendido. Em vez de executar Mardoqueu, foi forçado a honrá-lo publicamente, levando-o pelas ruas com as vestes reais. Isso aumentou ainda mais sua fúria. A coragem de Esther e a queda de Amã. No segundo banquete, Esther finalmente revelou seu pedido. Ela expôs a trama de Amã, dizendo ao rei que seu povo estava condenado à morte. Quando o rei perguntou quem era o responsável, Esther apontou diretamente para Amã. Assuero, furioso, saiu do salão para refletir. Amã, desesperado, lançou-se sobre Esther implorando por sua vida. Ao retornar, o rei interpretou o gesto como uma agressão e ordenou sua execução. Ironia do destino. Amã foi enforcado justamente na forca que havia preparado para Mardoqueu. A vitória dos judeus. Embora Amã tivesse sido derrotado, o decreto contra os judeus ainda estava em vigor, pois na lei persa, um decreto real não podia ser revogado. Esther e Mardoqueu, então, pediram ao rei que emitisse um novo decreto, permitindo que os judeus se defendessem de seus inimigos. No dia marcado, os judeus prevaleceram contra aqueles que os odiavam. A vitória foi tão significativa que esse evento passou a ser comemorado até hoje pelos judeus como a festa de Purim. Lições da história de Esther. A história de Esther é muito mais do que um relato histórico. Ela traz lições atemporais que continuam relevantes. Coragem diante do perigo. Esther arriscou sua vida por sua fé e seu povo. O poder da providência divina. Mesmo em meio ao exílio, Deus estava agindo nos bastidores. O propósito pessoal. Assim como Esther, cada pessoa pode ter um chamado específico para fazer diferença em sua geração. A importância da fé e do jejum. Antes de agir, Esther buscou força espiritual através da oração e jejum. Conclusão. A história de Esther nos lembra que mesmo em tempos de escuridão e ameaça, Deus pode levantar pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Sua coragem salvou uma nação e seu exemplo ecoa até hoje como inspiração de fé, determinação e propósito. Talvez você esteja enfrentando momentos de incerteza e medo, mas assim como Esther, você também pode ser chamado para fazer a diferença para um tempo como este. Gostou dessa história inspiradora de Esther e a salvação do povo judeu? Então compartilhe esse conteúdo com seus amigos, deixe seu comentário e continue acompanhando para conhecer mais histórias bíblicas que podem transformar sua visão de fé e propósito. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para não perder os próximos conteúdos.